Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo 12 de abril de 2026. Domingo na oitava da Páscoa. Domingo da Divina Misericórdia. Segunda semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos 2, 42-47. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 1:7, 118. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro 1, 3, 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que está reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve se manifestar nos últimos tempos. Isto é motivo de grande alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Assim a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de uma alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 20, 19, 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos,
Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca no coração do mistério pascal. Jesus ressuscitou, está vivo e continua agindo no meio de nós. Não se trata apenas de recordar um fato do passado, mas de reconhecer uma presença viva que transforma a vida da comunidade e o coração de cada discípulo. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra como era a vida dos primeiros cristãos depois da ressurreição de Jesus. Eles viviam unidos, perseverantes na palavra, na oração, na partilha do pão e na comunhão fraterna. Não era uma comunidade perfeita, mas era uma comunidade movida pelo Espírito Santo. A fé em Cristo ressuscitado não ficou apenas nas palavras, ela se tornou vida concreta, partilha, cuidado com os mais necessitados, alegria simples e sincera. Quando Cristo ressuscitado está no centro, a comunidade muda, os relacionamentos mudam, o coração se abre. Isso nos faz perguntar: como está a nossa comunidade hoje? Como estão as nossas famílias, nossos grupos, nossa igreja? A fé que professamos se traduz em gestos concretos de amor, de partilha, de perdão? Ou fica apenas no discurso? A ressurreição de Jesus nos chama a uma fé viva, que gera comunhão e testemunho. O Salmo nos ajuda a compreender o fundamento dessa vida nova. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Tudo nasce da misericórdia de Deus. Não é mérito nosso. É o Senhor que nos sustenta, que nos levanta quando caímos, que transforma a pedra rejeitada, Cristo crucificado, na pedra angular da nossa fé. O dia da ressurreição é o dia que o Senhor fez para nós, dia de alegria, de esperança, de recomeço. Na segunda leitura, São Pedro fala diretamente ao coração de quem enfrenta dificuldades. Ele nos lembra que, pela ressurreição de Jesus, nós renascemos para uma esperança viva. Não é uma esperança frágil, que depende das circunstâncias, mas uma esperança que permanece mesmo em meio às provações. A fé, diz ele, é provada como ouro no fogo. As dificuldades não são sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes o lugar onde a fé amadurece, se purifica e se fortalece. E então chegamos ao Evangelho, que nos apresenta uma cena profundamente humana. Os discípulos estão com medo, portas fechadas, corações trancados. É nesse contexto que Jesus entra e diz: "A paz esteja convosco." A primeira palavra do ressuscitado não é reprovação, não é cobrança, mas paz. Jesus conhece nossos medos, nossas dúvidas, nossas fragilidades, e vem ao nosso encontro com misericórdia. Tomé representa muitos de nós. Ele quer ver, tocar, ter certeza. Jesus não o rejeita por isso. Pelo contrário, volta especialmente por causa dele. Jesus respeita o caminho de cada um, mas também o convida a dar um passo a mais. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé faz uma das mais belas profissões de fé do Evangelho: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus então proclama uma bem-aventurança que atravessa os séculos e chega até nós hoje: "Felizes os que creram sem ter visto." Somos nós. Não vimos fisicamente o ressuscitado, mas acreditamos. E essa fé não é vazia, ela gera vida, perdão, missão. Jesus sopra o Espírito Santo e confia à Igreja a missão da reconciliação.
onde há Cristo ressuscitado, há misericórdia, perdão e vida nova. Celebrar este tempo pascal é deixar que Jesus entre também nas nossas portas fechadas, portas do medo, da mágoa, da dúvida, do desânimo. É ouvir novamente: a paz esteja contigo. É permitir que Ele transforme nosso coração e nos envie, como enviou os discípulos, para sermos sinais de sua misericórdia no mundo. Que, fortalecidos pela fé no ressuscitado, sejamos uma comunidade viva, unida, misericordiosa e alegre. Que nossa vida proclame com palavras e gestos que o Senhor está vivo e caminha conosco. Oremos. Jesus ressuscitado, nós te bendizemos e te agradecemos porque entras em nossa vida mesmo quando as portas do nosso coração estão fechadas pelo medo, pela dúvida ou pelo cansaço. Tu vens ao nosso encontro com a tua paz, não como o mundo a oferece, mas como dom que cura, reconcilia e devolve sentido à nossa caminhada. Sopra novamente sobre nós o teu Espírito Santo, para que sejamos renovados na fé, fortalecidos na esperança e ardentes no amor. Ensina-nos, Senhor, a viver como os primeiros cristãos, perseverantes na escuta da tua palavra, fiéis à oração, à fração do pão e à comunhão fraterna. Dá-nos um coração simples e generoso, capaz de partilhar, de acolher e de servir, para que nossa fé não seja apenas palavras, mas vida doada, testemunho concreto e sinal do teu reino no meio do mundo. Que nossas comunidades sejam lugares de unidade, alegria e misericórdia, onde cada pessoa se sinta amada e cuidada. Nós te louvamos, Pai de misericórdia, porque eterna é a tua bondade e fiel é o teu amor. Mesmo quando somos empurrados pelas dificuldades da vida, tu vens em nosso socorro e nos sustentas. Tu transformas a cruz em vitória, a dor em esperança, e fazes de cada dia uma nova oportunidade de recomeço. Que saibamos reconhecer este dia que o Senhor fez para nós e viver com gratidão, confiança e alegria. Senhor, como Tomé, muitas vezes queremos ver para crer, tocar para confiar. Conheces nossas fragilidades e não nos rejeitas por elas. Aumenta a nossa fé para que, mesmo sem te ver, possamos te amar e acreditar em ti de todo o coração. Que nossa profissão de fé seja sincera e profunda, e que possamos proclamar, com a vida e com os lábios: Tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. Envia-nos, Senhor ressuscitado, assim como o Pai te enviou. Faze de nós instrumentos da tua paz, do teu perdão e da tua misericórdia. Que, crendo em ti, tenhamos a vida em teu nome e sejamos sinais vivos da tua presença no mundo. Permanece conosco, caminha ao nosso lado e conduz-nos à plenitude da salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.